Minha mãe roubou minhas economias para o casamento. Mas quando descobri onde elas tinha gastado, percebi que minha vida inteira havia sido uma mentira cuidadosamente construída. Era terça-feira de manhã quando recebi a ligação do banco. A voz do atendente soava distante, quase robotizada. Mas as palavras que ele pronunciou fizeram meu estômago desabar como se tivesse caído de um prédio de 20 andares. Senhora Helena Marchetti, estamos ligando para informar que sua conta poupança apresenta saldo zerado desde ontem à noite. Fiquei parada no meio da cozinha do meu apartamento de 40 metros quadrados, segurando o telefone com uma mão trêmula, enquanto a outra se apoiava no balcão de fórmica descascada. O café que estava preparando começou a fazer aquele barulho irritante da cafeteira velha, mas eu nem conseguia me mexer para desligá-la. Isso é impossível, murmurei, sentindo a garganta secar completamente. Eu tenho 52 mil reais nessa conta. Economizei durante 5 anos. Entendo sua preocupação, senhora. Mas, segundo nosso sistema, foi realizada uma transferência integral ontem às 18h43. A autorização veio do código de acesso cadastrado. Meu nome é Helena. Tenho 28 anos, e até esse momento eu acreditava que conhecia minha família. Trabalho como auxiliar administrativa numa empresa de materiais de construção há 6 anos. Não é um emprego dos sonhos, mas me dá estabilidade. Acordo todo dia às 6 da manhã. Tomo o mesmo ônibus lotado, almoço o mesmo sanduíche que levo de casa e volto para esse apartamento que aluguei quando consegui me independizar aos 22. Cada real daqueles 52 mil tinha história. Eu lembrava de quando comecei a guardar. 200 reais por mês, às vezes 300 quando fazia hora extra. Às vezes, apenas 100 quando aparecia alguma emergência. Lembrava de quantas vezes deixei de comprar uma roupa nova, de quantos convites para sair eu recusei, de quantos finais de semana passei em casa comendo macarrão instantâneo para não gastar com restaurante. Tudo para o meu casamento com Marco. Marco e eu estamos juntos há 3 anos. Ele trabalha como mecânico numa oficina pequena no centro da cidade. Não somos um casal de conto de fadas. Sabemos que nossa vida vai ser feita de contas para pagar, compromissos e talvez filhos no futuro. Mas decidimos que merecíamos pelo menos um dia especial. Uma festa pequena, mas bonita para nossas famílias. Preciso ir até a agência. Falei para o telefone, tentando manter a voz firme. Quero ver todos os detalhes dessa movimentação. Claro, senhora. A agência abre às 9 horas. Desliguei e fiquei olhando para o celular por alguns segundos, como se ele fosse me dar uma explicação. A cafeteira continuava fazendo barulho. O sol entrava pela janela pequena da cozinha, iluminando as plantas que eu cultivava em vasinhos de margarina reciclados. Tudo parecia normal, mas algo fundamental havia mudado. Eu sentia como se o chão tivesse se tornado areia movediça. Liguei para o trabalho e disse que tinha uma emergência. Minha chefe, Dona Carmen, não gostou muito, mas não discutiu quando eu disse que era problema bancário. Tomei banho rapidamente, vesti uma calça jeans e uma blusa social, a mesma roupa que uso para ocasiões sérias, e saí. O banco ficava a 20 minutos de ônibus do meu apartamento. Durante todo o trajeto, fiquei tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse erro do sistema. Talvez alguém tivesse clonado meu cartão. Talvez fosse um engano e o dinheiro voltaria para minha conta em algumas horas. Mas no fundo, uma suspeita horrível estava crescendo dentro de mim como uma erva daninha. A agência estava quase vazia quando cheguei. O gerente, seu Roberto, me conhecia de vista. Afinal, eu ia lá todo mês há 5 anos para depositar minha economia. Ele me recebeu com uma expressão séria. Já sabia por que eu estava ali. Helena, sinto muito, mas preciso confirmar o que meu colega te disse por telefone. O dinheiro foi retirado ontem através de transferência eletrônica. Ele virou a tela do computador para mim. Ali estavam todos os detalhes. Horário, valor, código de autorização. Meus olhos foram direto para o campo que mostrava quem havia feito a operação. O código de acesso era da minha mãe. Minha mãe, Lívia Marchetti, de 55 anos,
Tinha acesso à minha conta desde quando eu era menor de idade. Na época, ela disse que era necessário para emergências, caso eu precisasse de alguma coisa quando estava na escola. Eu nunca me preocupei em tirar o acesso dela porque, bem, ela era minha mãe. Por que eu suspeitaria da própria mãe? Tem certeza de que é ela quem fez? Perguntei, embora a resposta já estivesse bem clara na tela. O código bate com o cadastro que temos aqui. E a transferência foi feita para uma conta no nome de Martina Marchetti. Martina, minha irmã mais nova. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Martina tem 24 anos e sempre foi a filha preferida da nossa mãe. Desde pequena, ela conseguia tudo o que queria. Os brinquedos mais caros, as roupas de marca, as viagens de férias. Eu sempre ouvi que era porque ela era mais sociável, mais carismática, mais necessitada de atenção. Eu era a filha responsável, a que tirava notas boas na escola, a que ajudava em casa, a que nunca deu trabalho para ninguém. E como recompensa por ser uma filha exemplar, eu ganhava frases como Helena se vira sozinha, ou Helena entende que não dá para dar tudo para todo mundo. Posso ter uma cópia desses documentos? Perguntei, tentando manter a voz controlada. Seu Roberto imprimiu tudo e me entregou os papéis com uma expressão de pena. Acho que ele estava imaginando o drama familiar que estava prestes a acontecer. Saí do banco com as pernas bambas. Era meio-dia e o sol estava forte. Fiquei parada na calçada, olhando para os papéis na minha mão, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Minha própria mãe havia roubado 5 anos da minha vida. 5 anos de sacrifícios, de sonhos, de planejamento para o futuro. Peguei o ônibus de volta para casa, mas em vez de descer no meu ponto, continuei até o bairro onde minha mãe mora. Ela vive numa casa de 3 quartos que meu pai construiu antes de morrer, há 10 anos. É uma casa boa, com quintal e garagem. Muito melhor que meu apartamento alugado. Toquei a campainha e esperei. Ouvi passos lentos se aproximando e a porta se abriu, revelando o rosto da minha mãe. Ela estava de roupão e chinelos, como sempre fica quando não sai de casa. Helena, o que você está fazendo aqui? Não está trabalhando? Preciso conversar com você. Mostrei os papéis na minha mão. Sobre minha conta bancária. O rosto dela mudou instantaneamente. A expressão de surpresa se transformou em algo que eu não conseguia definir bem. Era culpa misturada com irritação, como se ela estivesse aborrecida por ter sido descoberta. Entra, ela disse, se afastando da porta. Entrei na sala conhecida. Os mesmos móveis de madeira escura, a mesma televisão antiga, as mesmas cortinas floridas que ela nunca trocou desde que meu pai morreu. Sentei no sofá onde passei tantas tardes da adolescência fazendo lição de casa e pela primeira vez na vida, me senti uma estranha naquela casa. Mãe, comecei tentando manter a calma. Você pegou meu dinheiro da poupança. Ela suspirou e se sentou na poltrona em frente ao sofá, como se fosse uma conversa sobre o tempo. Helena, você está exagerando. É só dinheiro. Só dinheiro? Senti minha voz subir de tom. Eram 52 mil reais. 5 anos da minha vida economizando para meu casamento. Você vai conseguir juntar de novo. Você sempre foi boa para guardar dinheiro. A frieza na voz dela me deixou sem palavras por alguns segundos. Ela estava falando como se tivesse pegado emprestados 20 reais para o almoço. Onde está o dinheiro, mãe? Ajudei Martina a comprar um carro. Ela estava precisando para trabalhar. Martina arranjou emprego? Minha mãe desviou o olhar. Ela vai arranjar. O carro vai ajudar ela a procurar coisa melhor. Conhecendo minha irmã como eu conhecia, duvidei muito que ela estivesse procurando emprego. Martina sempre teve uma relação complicada com responsabilidades. Ela mudava de curso universitário como quem muda de roupa. Já tinha começado psicologia, design de interiores e nutrição sem terminar nenhum. Nos últimos meses, ela estava pensando em fazer estética e passava os dias indo a salões de beleza e tirando fotos para as redes sociais. Que tipo de carro custa 52 mil reais? Perguntei. Um carro bom. Ela merece ter um carro bom. E eu? Eu não mereço ter meu casamento?
Minha mãe me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era como se ela estivesse vendo uma pessoa estranha na sua sala. Helena, você nem está pronta para se casar. Você mora num apartamento minúsculo, ganha pouco, e o Marco também não tem condições de te dar uma vida boa. Talvez seja melhor vocês esperarem mais um tempo. Aquelas palavras me acertaram como pedradas. Não foi só o que ela disse, mas a forma como disse, com uma certeza absoluta de que conhecia minha vida melhor que eu mesma. Eu estou com o Marco há 3 anos. A gente se ama, trabalha, paga nossas contas. A gente só queria uma festa simples. Festa simples não é casamento, Helena. Casamento tem que ser bonito, tem que ser especial. Se vocês não têm dinheiro para fazer direito, é melhor não fazer. Fiquei olhando para ela, tentando entender quando nossa relação havia se tornado isso. Quando ela havia passado a me tratar como uma criança que não sabia o que queria da própria vida. Você me roubou, mãe. Eu não roubei nada. Eu sou sua mãe. E o que é seu é da família. Martina é sua irmã, e ela estava passando necessidade. Necessidade de carro? Necessidade de oportunidade. Você não entende porque sempre teve tudo fácil. Eu sempre tive tudo fácil? Olhei ao redor da sala, lembrando de todas as vezes que ouvi Martina chorando porque queria alguma coisa cara, e minha mãe correndo atrás de um jeito de conseguir. Lembrando de todas as vezes que eu pedi ajuda com alguma coisa e ouvi: "Você se vira sozinha, Helena." Mãe, eu vou precisar que você me devolva esse dinheiro. Não tenho como devolver. O dinheiro já foi gasto. Então você vai ter que dar um jeito, porque esse dinheiro não era seu. Ela se levantou da poltrona com um movimento brusco. Helena, você está sendo muito dramática. É só dinheiro. Você é nova, vai juntar de novo. Martina estava precisando agora. E meu casamento? Adia o casamento. Ou faz uma coisa mais simples. Um almoço na pizzaria, sei lá. Saí da casa da minha mãe com uma sensação estranha, como se tivesse entrado numa dimensão paralela, onde as pessoas que eu amava não eram mais as mesmas. No ônibus de volta para casa, fiquei olhando pela janela e repensando toda a nossa conversa. A frieza dela, a naturalidade com que admitiu ter pego meu dinheiro, a forma como falou do meu relacionamento, da minha vida, dos meus planos, como se fossem caprichos de uma adolescente irresponsável. Cheguei em casa e liguei para Marco. Ele estava no intervalo do almoço na oficina. Helena, como foi no banco? Contei tudo para ele. Ouvi sua respiração mudar do outro lado da linha conforme eu explicava o que havia acontecido. Ela realmente admitiu que pegou? Ele perguntou, com uma raiva contida na voz. Admitiu. E ainda disse que a gente não está pronto para casar. Helena, isso é roubo. Não importa se ela é sua mãe. Eu sei. O que você vai fazer? Era uma pergunta que eu não sabia como responder. O que uma filha faz quando descobre que a própria mãe a roubou? Como você processa o fato de que a pessoa que deveria te proteger foi quem te atacou pelas costas? Não sei ainda. Preciso pensar. Quer que eu vá aí quando sair do trabalho? Quero. Passei a tarde toda sentada no sofá da minha sala pequena, olhando para as paredes que eu havia pintado com tanto cuidado quando me mudei para cá. Havia escolhido um tom de azul claro porque lia em alguma revista que azul transmitia tranquilidade. Naquele momento, porém, nem a cor mais relaxante do mundo conseguiria acalmar a tempestade que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Marco chegou às 6 da tarde, ainda cheirando a óleo de motor, e com as mãos manchadas, apesar de ter lavado. Ele me abraçou forte, e foi só ali, no colo dele, que eu finalmente consegui chorar. Choramos juntos na minha sala pequena, planejando um futuro que havia desaparecido numa transferência bancária de R$52 mil. Marco ficou comigo naquela noite, mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Ficamos conversando até tarde, tentando encontrar uma solução, um caminho que não acabasse com nossa família completamente destruída. Quando finalmente pegamos no sono, já era quase 4 da manhã. No dia seguinte, liguei novamente para o trabalho dizendo que ainda precisava resolver questões bancárias. Dona Carmen não gostou nada, mas eu não estava em condições de fingir que tudo estava normal.
Como eu conseguiria ficar 8 horas digitando orçamentos e atendendo o telefone quando minha vida havia virado de cabeça para baixo? Marco sugeriu que eu fosse conversar com Martina diretamente. Talvez ela não soubesse de onde havia vindo o dinheiro. Talvez houvesse uma explicação que fizesse tudo isso parecer menos cruel. Martina morava num apartamento de 2 quartos num condomínio novo, do outro lado da cidade. Minha mãe a ajudava com o aluguel desde que ela saiu de casa, aos 21 anos. Na época, ela disse que precisava de independência para crescer como pessoa. Eu saí de casa trabalhando e pagando minhas próprias contas. Ela saiu de casa sendo sustentada pelos pais como sempre foi. Cheguei ao prédio dela por volta das 10 da manhã. O porteiro me conhecia de vista. Eu já havia visitado Martina algumas vezes, especialmente em aniversários e feriados. Subi até o 6º andar e toquei a campainha do apartamento 603. Demorou uns 5 minutos para ela abrir. Quando a porta se abriu, Martina apareceu de pijama de seda rosa, com máscara facial e os cabelos presos numa toalha. Ela havia feito as unhas recentemente, uma nail art elaborada com pedrinhas que devia ter custado pelo menos R$ 80. Helena, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você sobre um dinheiro que você recebeu ontem. A expressão dela mudou sutilmente. Não foi uma mudança óbvia. Martina sempre foi boa em controlar as expressões faciais, mas eu a conheço há 24 anos. Percebi o pequeno movimento dos olhos, a forma como ela engoliu em seco antes de responder. Que dinheiro? R$ 52.000, da minha conta poupança. Ela suspirou como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Entra, vou tirar essa máscara. Entrei no apartamento dela e fiquei impressionada. Desde a última vez que estive ali, ela havia mudado completamente a decoração. Móveis novos na sala, uma televisão enorme na parede, um sofá de couro que eu sabia custar pelo menos R$ 5.000. Na mesa de centro havia várias sacolas de lojas caras. Zara, Renner, uma loja de cosméticos importados que eu só conhecia de vista no shopping. Martina voltou da cozinha com um suco verde numa taça de vidro. Desses sucos detox que custam R$ 20 cada um. Helena, eu sei que você deve estar chateada, mas não é nada pessoal contra você. Como assim? Não é nada pessoal. É o dinheiro do meu casamento. Eu estava passando por um momento difícil. Tinha umas dívidas acumuladas, estava devendo o cartão de crédito, o aluguel atrasado. A mãe me ajudou porque eu realmente estava precisando. E o carro que ela disse que você comprou? Martina desviou o olhar e tomou um gole do suco. Acabei não comprando o carro. Decidi resolver outras coisas primeiro. Shh! Olhei ao redor da sala novamente. Os móveis novos, as sacolas, as unhas feitas, o apartamento que parecia ter saído de uma revista de decoração. Outras coisas como móveis novos? Helena, você não entende a pressão que eu estava sofrendo. Eu tinha um relacionamento complicado. Estava devendo todo mundo, me sentindo péssima comigo mesma. Precisava de alguma coisa para me levantar o astral. R$ 52.000 para levantar o astral? Não foi só isso. Eu paguei as dívidas, organizei minha vida financeira e sim, comprei algumas coisas para me sentir melhor. Não tem nada de mais nisso. Senti uma raiva crescendo dentro de mim como fogo. Não era só a questão do dinheiro. Era a completa falta de consciência sobre o que aquele dinheiro significava para mim. Martina, eu economizei por 5 anos. 5 anos recusando convites, comendo macarrão instantâneo, usando a mesma roupa até ela ficar velha. Tudo para conseguir pagar meu casamento. Você pode economizar de novo. A naturalidade com que ela disse isso me deixou sem palavras. Era exatamente a mesma frase que minha mãe havia usado. Como se 5 anos da minha vida fossem algo descartável, algo que eu poderia simplesmente repetir quando fosse conveniente para elas. E se eu não quiser economizar de novo? E se eu quiser me casar este ano? Então, faz um casamento mais simples, ou pede emprestado para alguém. Pedir emprestado? Martina, eram R$ 52.000.
Helena, para de dramatizar. É só dinheiro. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida. Fácil falar que dinheiro não é importante quando você nunca precisou se preocupar com ele. Martina sempre teve tudo o que quis. Quando ela queria estudar dança, meus pais pagaram 3 anos de aulas caríssimas. Quando ela quis fazer intercâmbio no ensino médio, eles se endividaram para mandar ela passar 6 meses na Argentina. Quando ela decidiu que queria morar sozinha, arrumaram um apartamento e bancam metade das despesas até hoje. Você sabe que nossa mãe me roubou, né? Ela pegou o dinheiro da minha conta sem me avisar. Ela não roubou. Ela me emprestou. Eu vou pagar de volta. Quando? Quando eu conseguir. Como? Você nem está trabalhando. Estou procurando emprego. E também estou pensando em abrir um negócio próprio. Martina sempre estava pensando em abrir um negócio próprio. Nos últimos 2 anos, ela já havia pensado em abrir uma loja de roupas online, um salão de beleza, uma empresa de organização de festas e uma consultoria de moda. Nenhum desses planos havia passado da fase de pesquisar no Google. Que tipo de negócio? Ainda estou definindo. Mas vai dar certo, você vai ver. Levantei do sofá novo dela e comecei a andar pela sala. Precisava me mexer, senão ia explodir ali mesmo. Martina, você entende que eu vou ter que cancelar meu casamento? Por que cancelar? Adia uns meses. A gente já marcou a igreja, contratou o salão, encomendou as lembrancinhas. Se a gente cancelar agora, vai perder tudo que já foi pago. E são 10 mil reais de multa. Então não cancela. Faz com menos gente. Com menos gente como? A gente já cortou a lista ao máximo. São só as famílias e alguns amigos próximos. Ela deu de ombros como se fosse um problema que não dizia respeito a ela. Helena, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Mas eu realmente estava precisando. E não é como se você fosse ficar na miséria. Você tem emprego, tem apartamento, tem o Marco. Vocês vão se casar uma hora ou outra. Não é sobre se casar uma hora ou outra, é sobre os nossos planos, é sobre o que aquele dinheiro representava. Representava o quê? Representava 5 anos de sacrifício para realizar um sonho. Representava a única coisa grande que eu ia fazer na minha vida. Representava o dia em que eu finalmente ia me sentir especial, importante. Martina me olhou com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Era pena? Era incompreensão? Ou era simplesmente desinteresse? Helena, você sempre foi muito dramática. É só um casamento. O importante é que vocês se amam. Naquele momento entendi que eu estava perdendo meu tempo. Martina não conseguia entender o que aquele dinheiro significava porque ela nunca precisou lutar por nada. Para ela, 52 mil reais eram apenas números numa conta bancária. Para mim, eram 5 anos de vida. Você vai me devolver o dinheiro? Eu não tenho como devolver agora. Já gastei uma parte, e o resto está investido em resolver minha vida. Investido como? Paguei as dívidas, organizei o apartamento, comprei algumas coisas que precisava. Usei uma parte para fazer um curso de estética avançada. Claro, sempre um curso. Martina colecionava cursos como outras pessoas colecionam selos. Quanto tempo você precisa para me devolver? Não sei. Alguns meses. Talvez 1 ano. 1 ano. Helena, eu vou devolver, está bem? Mas agora eu não tenho como. Você precisa entender que eu também tenho minha vida, meus problemas. Saí do apartamento da minha irmã com uma certeza. Ela não tinha nenhuma intenção real de me devolver o dinheiro. Para ela, aquilo já estava resolvido. Ela havia usado meu dinheiro para resolver a vida dela. E agora, o problema era meu. No caminho de volta para casa, parei num café pequeno, perto da estação de ônibus. Pedi um café com leite e fiquei sentada numa mesa do canto, tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos 2 dias. Minha mãe havia me roubado. Minha irmã havia aceito o roubo e gastado meu dinheiro em futilidades. E as duas pareciam achar que eu estava sendo dramática por ficar chateada. Liguei para Marco. Como foi com a Martina? Ela gastou tudo. Móveis, roupas, dívidas, curso. Não tem nenhum carro. Filho da puta. Marco raramente xingava.
Ouvi-lo falar assim me fez perceber que ele estava tão revoltado quanto eu. Ela disse que vai me devolver, mas não sabe quando. Talvez em 1 ano. Helena, isso é absurdo. Você não pode aceitar isso. O que eu posso fazer? Processar minha própria família? Se for necessário, sim. A ideia de processar minha mãe e minha irmã me deixou com um aperto no peito. Mas ao mesmo tempo comecei a pensar: por que eu deveria protegê-las quando elas não pensaram em me proteger? Marco, e se a gente conseguir um empréstimo? Para fazer o casamento mesmo assim? Helena, 52 mil reais? Nenhum banco vai emprestar essa quantia para a gente. E se emprestar, vamos ficar pagando prestação pelos próximos 10 anos. Ele estava certo. Nossa renda conjunta não justificava um empréstimo desse valor. E mesmo que conseguíssemos, começaríamos a vida de casados completamente endividados. Então a gente vai ter que cancelar mesmo? Eu acho que sim. A não ser que... A não ser que o quê? A não ser que sua mãe consiga arrumar o dinheiro de algum lugar. Ela deve ter alguma coisa. A casa, alguma poupança. Era verdade. A casa onde minha mãe morava estava completamente quitada. Meu pai havia terminado de pagar 2 anos antes de morrer. Se ela quisesse, poderia fazer um empréstimo usando a casa como garantia. Vou conversar com ela de novo. Quer que eu vá junto? Quero. Marco passou em casa às 7 da noite. Jantamos rapidamente. Um miojo com ovo, nossa refeição de emergência, e fomos para a casa da minha mãe. Dessa vez, ela demorou mais para atender a porta. Quando abriu, estava claramente irritada. Helena, de novo? Mãe, trouxe o Marco. A gente precisa conversar sobre uma solução. Ela olhou para Marco com uma expressão nada amigável. Nunca gostou muito dele. Sempre achou que eu poderia arranjar coisa melhor. O que na cabeça dela significava alguém com mais dinheiro. Boa noite, dona Lívia, Marco cumprimentou, educado como sempre. Marco? Ela nem olhou direito para ele. Entrem logo, que o jantar está esfriando. Entramos na casa. Cheirava a comida caseira. Arroz, feijão, bife acebolado. O cheiro me trouxe uma nostalgia súbita da minha infância, quando eu chegava da escola e encontrava esse mesmo aroma. Por um segundo, quase esqueci por que estava ali. Nos sentamos na sala. Minha mãe se acomodou na mesma poltrona de sempre, com uma expressão fechada. Mãe, a gente conversou com Martina hoje. Ela confirmou que recebeu o dinheiro, mas não comprou nenhum carro, gastou tudo em outras coisas. E? E a gente precisa de uma solução. Nosso casamento está marcado para daqui a 3 meses. Se cancelarmos agora, vamos perder 10 mil reais de multa. Eu já disse ontem. Adiem o casamento. Marco se mexeu no sofá ao lado. Percebi que ele estava se controlando para não falar alguma coisa que pudesse piorar a situação. Dona Lívia, ele disse com a voz calma, mas firme. Com todo respeito, a senhora pegou o dinheiro que a Helena economizou sem pedir permissão. Isso não é certo. Minha mãe o olhou como se ele fosse um inseto que acabara de falar. Marco, essas são questões de família. Vocês dois são muito novos para entender como funciona. Como funciona o quê? Como funciona ter responsabilidade pelos filhos. Helena sempre foi independente. Martina sempre precisou de mais ajuda. É assim que a família funciona. Quem pode mais, ajuda quem precisa mais. Mas mãe, eu tentei explicar. Você não me perguntou se eu podia ajudar. Você simplesmente pegou. Helena, você nunca teria emprestado. Você sempre foi muito apegada ao dinheiro. A acusação me atingiu como um tapa na cara. Eu? Apegada ao dinheiro? Eu que passei anos economizando centavo por centavo? Eu que nunca pedi nada caro para ninguém? Eu não sou apegada ao dinheiro. Eu sou responsável. É a mesma coisa. Não, não é. Ser responsável é planejar, economizar, trabalhar pelo que a gente quer. Ser irresponsável é pegar o dinheiro dos outros sem avisar. Minha mãe se levantou da poltrona com um movimento brusco. Helena, eu não vou ficar aqui ouvindo desaforo. Sou sua mãe. E se peguei o dinheiro foi porque sabia que era pelo bem da família. Pelo bem de qual família? O meu bem não conta? Você está sendo egoísta.
Martina estava passando necessidade real. Você só quer uma festa. Festa? Marco se levantou também. Dona Lívia, com todo respeito, casamento não é festa. É um compromisso. E a Helena trabalhou 5 anos para realizar esse sonho. Sonho? Minha mãe riu com desdém. Marco, você trabalha numa oficina. Helena ganha um salário mínimo e meio. Vocês acham que vão fazer que tipo de casamento com 50 mil reais? Uma coisa simples que vocês vão esquecer em 2 anos? A crueldade daquela frase me deixou sem ar. Ela estava jogando na nossa cara nossa condição financeira como se fôssemos pessoas de segunda classe que não mereciam sonhar alto. Mãe, eu disse, sentindo lágrimas queimando os olhos. Você está sendo muito cruel. Eu estou sendo realista. Vocês são pessoas simples. Façam um casamento simples. Não precisa dessa coisa toda. Marco pegou minha mão. Senti que ele estava tremendo de raiva. Dona Lívia, a senhora vai devolver o dinheiro? Não tenho como devolver. Martina já gastou. Então a senhora vai dar um jeito de conseguir. Porque isso é roubo. O silêncio que se seguiu foi tenso como uma corda prestes a arrebentar. Minha mãe olhou para Marco com uma raiva que eu nunca havia visto antes. Marco, você está na minha casa. Sugiro que meça suas palavras. Eu estou medindo. Poderia estar falando muito pior. Levantei do sofá, puxando Marco pela mão. Não conseguia mais ficar ali. Mãe, a gente vai embora. Mas eu quero que a senhora saiba que isso não vai ficar assim. Isso é uma ameaça? Isso é um aviso. Saímos da casa da minha mãe em silêncio. No carro, Marco bateu o punho no volante. Não acredito no que acabei de ouvir. Ela sempre foi assim com a Martina, mas nunca pensei que fosse capaz de me roubar. Helena, você precisa processar ela. Não tem outra saída. A ideia de processar minha própria mãe ainda me assustava. Mas começava a entender que talvez fosse a única forma de recuperar meu dinheiro e minha dignidade. Naquela noite, deitados na minha cama pequena, Marco e eu ficamos conversando sobre o futuro. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, nossos planos pareciam impossíveis. Não era só a questão do casamento. Era a sensação de que eu havia perdido minha família. Helena, Marco disse no escuro, independente do que acontecer, a gente vai ficar junto. Com casamento ou sem casamento, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu sei, mas eu queria tanto ter nosso dia especial. A gente vai ter. Talvez não do jeito que planejamos, mas vai ter. Adormecer naquela noite foi impossível. Fiquei olhando para o teto, pensando em 28 anos de vida, tentando entender em que momento minha família havia se tornado esse lugar hostil onde eu me sentia uma intrusa. Os próximos dias se arrastaram como um pesadelo lento. Voltei ao trabalho tentando manter uma aparência normal, mas Dona Carmen logo percebeu que algo estava errado. Entre uma ligação e outra, eu me pegava olhando para a tela do computador sem conseguir focar em nada. Helena, você quer conversar? Ela me chamou na quinta-feira, depois que errei o mesmo orçamento 3 vezes seguidas. Contei para ela uma versão resumida da história. Dona Carmen me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com a expressão de quem já viu muito na vida. Filha, família é complicado mesmo. Mas uma coisa eu te digo. Quando envolve dinheiro, as pessoas mostram quem realmente são. A senhora acha que eu deveria processar minha mãe? Eu acho que você deveria fazer o que for necessário para recuperar o que é seu. Família que rouba não é família. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Família que rouba não é família. Será que era isso que havia acontecido? Será que eu havia perdido minha família ou descoberto que nunca tive uma de verdade? Marco passou em casa no fim da tarde com uma proposta. Helena, acho que a gente deveria conversar com um advogado. Só para entender nossas opções. A ideia me deixou nervosa, mas ao mesmo tempo aliviada. Pelo menos estaríamos fazendo alguma coisa concreta em vez de ficar remoendo a situação. Você conhece algum advogado? Meu primo Rodrigo trabalha num escritório downtown. Ele pode pelo menos nos orientar. Marcamos para conversar com Rodrigo na sexta-feira à noite. Ele nos recebeu num escritório pequeno, mas organizado, no centro da cidade. Tinha uns 35 anos,
Era formado há 10 e parecia conhecer bem esse tipo de situação. Casos de família são sempre complicados. Ele disse depois que contamos tudo. Mas legalmente, vocês têm um caso forte. Transferência não autorizada de dinheiro é apropriação indébita, mesmo sendo feita por um parente. Quanto tempo demora um processo desses? Perguntei. Depende. Se ela devolver o dinheiro voluntariamente, pode ser resolvido rapidamente. Se ela contestar, pode levar anos. Anos. A palavra me assustou. Eu não tinha anos para esperar. Queria me casar. Queria seguir minha vida. E se ela não tiver o dinheiro para devolver? Aí vocês podem pedir penhora de bens. A casa dela, por exemplo. Pensar na possibilidade de tirar minha mãe da casa onde ela morava me deixou com um nó no estômago. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim pensava: ela não pensou em mim quando me roubou. Quanto custa um processo desses? Para vocês, eu faria por R$ 3.000, mas posso parcelar. R$ 3.000 que a gente não tinha. Mas Rodrigo sugeriu que tentássemos primeiro uma conversa oficial, com uma notificação extrajudicial. Custaria apenas R$ 200 e daria para minha mãe uma última chance de resolver a situação sem processo. Vamos tentar. Marco decidiu por nós dois. No sábado de manhã, recebi uma ligação inesperada. Era minha tia Silvia, irmã do meu pai, que morava no interior. Helena, sua mãe me ligou ontem. Disse que vocês estão tendo problemas por causa de dinheiro? Meu estômago afundou. Minha mãe havia contado a versão dela da história para a família. Tia Silvia, o que ela te contou? Disse que você está querendo processar ela porque ela ajudou Martina com uma emergência financeira. Disse que você está sendo egoísta e que o Marco está colocando ideias ruins na sua cabeça. Senti uma raiva surda subindo pela minha garganta. Claro que minha mãe havia distorcido tudo. Agora eu era a vilã da história. A filha ingrata que queria processar a mãe por ajudar a irmã necessitada. Tia, não foi bem assim. Ela pegou R$ 52.000 da minha conta sem me avisar. Era o dinheiro do meu casamento. Helena, mas ela é sua mãe. Tenho certeza de que ela ia te devolver. Ela disse que não tem como devolver. Filha, família é sagrada. Vocês não podem brigar por causa de dinheiro. A conversa continuou por mais 20 minutos. Minha tia tentando me convencer a perdoar e esquecer. Eu tentando explicar que não era uma questão de perdão, mas de justiça. No fim, desliguei o telefone ainda mais frustrada do que antes. Ao longo do fim de semana, recebi mais 3 ligações. Minha prima Carla, meu tio João e minha madrinha. Todos com a mesma história. Minha mãe havia ligado contando que eu estava sendo difícil e egoísta, e que Marco estava influenciando minhas decisões. O pior de tudo era perceber como ela havia conseguido virar a situação a favor dela. Na versão que ela estava espalhando, Martina estava passando por uma crise financeira grave e precisava urgentemente de ajuda. Eu era a irmã rica e egoísta que não queria ajudar a família. Marco era um namorado interesseiro que estava me manipulando contra minha própria mãe. Helena, Marco disse no domingo à noite, sua família inteira vai ficar contra você. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Era uma pergunta justa. Eu poderia simplesmente aceitar o que havia acontecido, cancelar o casamento, economizar por mais alguns anos e tentar seguir em frente. Seria mais fácil, menos doloroso, menos destrutivo para os relacionamentos familiares. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquilo. Não era só a questão do dinheiro, era a questão do que significava permitir que alguém me tratasse daquela forma. Se eu deixasse passar, estaria dizendo que era aceitável me roubar, me desrespeitar, distorcer a verdade sobre mim. Eu tenho certeza, respondi. Não é sobre família ou não família. É sobre certo e errado. Na segunda-feira, Rodrigo enviou a notificação extrajudicial. Minha mãe teria 15 dias para devolver o dinheiro ou responder oficialmente. Durante esses 15 dias, minha vida virou um inferno social. Parentes que eu não via há anos começaram a me ligar para conversar. Todos sabiam da história, ou da versão editada que minha mãe estava contando.
Alguns tentavam mediar, outros me criticavam diretamente. A pior de todas foi minha avó materna, de 83 anos, que me ligou chorando. Helena, minha filha, como você pode fazer isso com sua mãe? Ela te criou, te deu tudo, e agora você quer colocar ela na cadeia? Vó, ninguém vai pra cadeia. Eu só quero meu dinheiro de volta. Mas é sua irmã, Helena. Martina estava precisando. Família ajuda família. E eu? Eu não sou família? Você é, filha. Mas você sempre foi a mais forte. Martina sempre foi mais delicada. Sempre a mesma história. Helena é forte. Helena se vira sozinha. Helena entende. Martina é delicada. Martina precisa de ajuda. Martina deve ser protegida. A ligação da minha avó me deixou devastada. Ela era uma das pessoas que eu mais amava no mundo. E agora até ela estava contra mim. Marco, eu disse naquela noite, acho que estou perdendo minha família inteira por causa disso. Helena, você não está perdendo sua família. Você está descobrindo quem realmente se importa com você. E se não sobrar ninguém? Então você vai construir uma família nova. Comigo, com nossos futuros filhos, com pessoas que te respeitam de verdade. Na quinta-feira da segunda semana, recebi uma ligação inesperada. Era Martina. Helena, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre essa loucura que você está fazendo. Você realmente vai processar nossa mãe? Se ela não me devolver o dinheiro, sim. Helena, você está sendo ridícula. É só dinheiro. Martina, para de falar que é só dinheiro. Para você pode ser só dinheiro, porque você nunca trabalhou para conseguir nada. Para mim, representava 5 anos da minha vida. Você está exagerando. 5 anos da sua vida não valem 50 mil reais. A frieza com que ela disse isso me deixou sem palavras. Era como se ela não conseguisse entender que para algumas pessoas, dinheiro não aparece magicamente. Que algumas pessoas precisam trabalhar, economizar, se sacrificar para conseguir alguma coisa. Martina, você vai me devolver o dinheiro ou não? Eu não tenho como devolver. Já te expliquei isso. Usei para resolver minha vida. Então vende os móveis que você comprou. Vende as roupas. Cancela o curso de estética. Helena, você está maluca? Eu não vou desfazer minha vida porque você está tendo uma crise. Crise? Martina, você gastou o dinheiro do meu casamento. E você vai ter outros casamentos, outros dinheiros. Eu estava numa situação limite. Situação limite comprando sofá de couro? Helena, você não entende o que é ter pressão psicológica. Eu estava me sentindo mal comigo mesma. Precisava de alguma coisa para me animar. Desliguei o telefone na cara dela. Não conseguia mais ouvir aquelas justificativas absurdas. Terapia de compras com meu dinheiro suado. Móveis novos como tratamento para depressão. Curso de estética como investimento em autoestima. Na sexta-feira, último dia do prazo da notificação, minha mãe finalmente me ligou. Helena, recebi um papel aqui de um advogado. Isso é sério? É sério, mãe. Você tem até hoje para me devolver o dinheiro. Helena, você enlouqueceu? Como você pode fazer isso comigo? Como você pôde roubar de mim? Eu não roubei. Eu ajudei sua irmã. Com meu dinheiro, sem minha permissão. Isso é roubo. Helena, eu sou sua mãe. Tudo que é seu é da família. Não, mãe. Não é assim que funciona. Você não pode simplesmente pegar o que é meu só porque é minha mãe. Se você continuar com essa história de processo, você vai me perder para sempre. A ameaça estava clara. Era uma chantagem emocional. Seu dinheiro ou sua família. Escolha. Mãe, você que está escolhendo me perder. Eu só quero de volta o que é meu. Helena, eu não tenho 52 mil reais para te dar. Mesmo que eu quisesse, não tenho. Então faz um empréstimo. Usa a casa como garantia. Jamais vou colocar minha casa em risco por causa dos seus caprichos. Caprichos. Querer de volta o dinheiro que eu havia economizado era capricho. Então, mãe, a gente vai se ver no tribunal. Desliguei e chorei por 2 horas seguidas. Chorei pela minha família que havia se desintegrado. Chorei pelos 5 anos que tinha perdido. Chorei pelo casamento que não ia acontecer. Chorei pela filha que eu havia sido
e que aparentemente nunca foi valorizada. Marco chegou em casa e me encontrou no sofá, com os olhos inchados e uma caixa de lenços vazias ao lado. Ela não vai devolver? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Não. E ainda disse que se eu continuar com o processo, vou perdê-la para sempre. Helena, você já perdeu ela. Ela te roubou. Não é você que está acabando com a família. Eu sei. Mas dói mesmo assim. Marco se sentou ao meu lado e me abraçou forte. A gente vai superar isso. E quando tiver passado, você vai ver que tomou a decisão certa. E se eu estiver errada? E se eu realmente estiver sendo egoísta? Helena, olha para mim. Marco segurou meu rosto com as duas mãos. Você trabalhou 5 anos para juntar esse dinheiro. 5 anos acordando cedo, fazendo hora extra, economizando em tudo. Sua mãe pegou esse dinheiro sem te perguntar e deu para sua irmã gastar com futilidades. Não tem nada de egoísta em querer justiça. Naquela noite, ligamos para Rodrigo e confirmamos. Íamos entrar com o processo. Não era mais sobre o dinheiro. Era sobre dignidade, respeito e sobre não permitir que me tratassem como uma pessoa de segunda classe dentro da minha própria família. Na semana seguinte, quando o processo foi protocolado, minha mãe me ligou uma última vez. Helena, você conseguiu. Destruiu nossa família. Espero que esteja feliz. Mãe, quem destruiu nossa família foi você, quando decidiu me roubar. Eu nunca mais quero falar com você. E pode ter certeza de que sua irmã também não. Se é essa a escolha que vocês estão fazendo, eu aceito. Depois que desliguei, me senti vazia. Não era alívio, não era tristeza. Era uma espécie de entorpecimento emocional. Como se uma parte de mim tivesse morrido, mas uma parte nova estivesse começando a nascer. Marco me abraçou por trás enquanto eu olhava pela janela da cozinha. Você se arrepende? Ele perguntou. Não, respondi, e percebi que era verdade. Eu não me arrependo. Pela primeira vez na vida, estou defendendo o que é meu. O processo estava correndo, mas lentamente. Rodrigo havia me avisado que essas coisas demoram, especialmente quando a outra parte não colabora. Minha mãe havia contratado um advogado e estava contestando tudo, alegando que o dinheiro havia sido usado para uma emergência familiar legítima. Foram semanas difíceis. No trabalho, eu tentava manter o foco, mas minha produtividade havia despencado. Dona Carmen estava sendo compreensiva, mas eu percebia que ela estava ficando impaciente com minha situação. Em casa, Marco e eu tínhamos cancelado oficialmente o casamento e perdido os R$ 10.000 de multa que havíamos economizado tanto para pagar. Era uma tarde de quinta-feira quando tudo mudou. Eu estava organizando alguns papéis antigos para levar para Rodrigo. Extratos bancários, comprovantes de transferências, qualquer coisa que pudesse ajudar no processo. Estava mexendo numa gaveta que raramente abria, onde guardava documentos importantes, quando encontrei uma pasta que não me lembrava de ter visto antes. A pasta era marrom, meio amarelada pelo tempo, com uma etiqueta escrita à mão. Documentos importantes. Giuseppe Marchetti. Meu pai. Abri a pasta com curiosidade. Dentro havia várias folhas. Certidão de nascimento dele, diploma de técnico em construção civil, certificado de reservista. Mas no fundo da pasta, havia um envelope lacrado com meu nome escrito em letra de forma. Para Helena Marchetti. Abrir somente após os 18 anos. Meu coração disparou. Eu nunca havia visto aquele envelope antes. Abri com cuidado, tentando não rasgar o papel que já estava meio ressecado pelo tempo. Dentro, havia uma carta escrita à mão e alguns documentos oficiais. Comecei lendo a carta. Minha querida Helena, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo e você já é uma moça adulta. Espero que sua mãe tenha te entregado estes papéis quando você fez 18 anos, como eu pedi. Filha, sempre soube que você seria a mais responsável das minhas 2 filhas. Você sempre foi minha menina sensata, trabalhadora, que pensa no futuro. Por isso decidi deixar algo especial para você. Quando comecei a trabalhar na construção civil, aos 16 anos, meu patrão, seu Henrique, me deu um conselho.
Giuseppe, todo mês, por menor que seja o valor, coloque alguma coisa numa poupança que você só vai mexer quando realmente precisar. Segui esse conselho durante 30 anos. Todo mês, sem falta, eu depositava R$ 200 numa conta especial. Sua mãe nunca soube dessa conta. Era meu segredo, meu presente para o futuro das minhas filhas. Quando você nasceu, decidi que essa conta seria sua. Helena, quando você completar 25 anos, você poderá resgatar esse dinheiro. É uma conta de investimento no Banco do Brasil, agência 4567. Os documentos estão junto com esta carta. Use esse dinheiro para algo importante. Sua formação, seu casamento, sua casa própria. Alguma coisa que mude sua vida para melhor. Seu pai que te ama para sempre. Giuseppe Marchetti. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a carta cair. Olhei para os documentos que estavam junto. Era um contrato de investimento em fundo DI, em meu nome, com data de abertura de 2 de março de 1997, alguns meses depois que nasci. O último extrato anexado era de 2013, um ano antes da morte do meu pai. O saldo mostrado era de R$ 82.345. Mas eu já tinha 28 anos. Se o dinheiro estava investido há tantos anos, quanto seria agora? Meu pai havia morrido quando eu tinha 18 anos. Por que minha mãe nunca me entregou esses documentos? Por que ela escondeu isso de mim durante 10 anos? Com as mãos ainda tremendo, peguei meu celular e liguei para o Banco do Brasil. Depois de ser transferida 3 vezes e esperar quase 20 minutos na linha, finalmente consegui falar com alguém que poderia me ajudar. Preciso de informações sobre uma conta de investimento que está no meu nome há muitos anos. Claro, senhora. Vou precisar de alguns dados para localizar. Passei todos os números dos documentos. Agência, conta, número do contrato. Do outro lado da linha, ouvi o barulho de digitação. Encontrei, senhora Helena. Você tem um fundo DI aberto desde 1997. Com valor atual de R$ 138.912. R$ 138.000. Fiquei em silêncio por tanto tempo que a atendente perguntou se eu ainda estava na linha. Estou, desculpa. E eu posso resgatar esse dinheiro? Pode sim, senhora. A partir dos 25 anos, o titular pode resgatar parcial ou totalmente. Você vai precisar vir à agência com os documentos originais. Que documentos? RG, CPF, comprovante de residência e o contrato original de investimento. Eu tenho tudo. Perfeito. O resgate pode ser feito em até 2 dias úteis. Desliguei o telefone e fiquei parada na minha sala pequena, olhando para os papéis nas minhas mãos. Meu pai, que morreu há 10 anos, havia me deixado mais dinheiro do que eu conseguiria economizar em toda a minha vida. E minha mãe sabia disso. Ela sabia e nunca me contou. Liguei para Marco. Marco, você pode vir aqui agora? Aconteceu uma coisa inacreditável. O que foi? Você está bem? Estou. Só vem, por favor. Preciso te mostrar uma coisa. Marco chegou em 15 minutos. Deve ter corrido da oficina. Contei tudo para ele, mostrei a carta, os documentos, expliquei sobre a ligação para o banco. Helena, isso é surreal. Seu pai te deixou R$ 138.000 e sua mãe escondeu isso de você? Por 10 anos, Marco. 10 anos que eu poderia ter usado esse dinheiro para fazer faculdade, para comprar um apartamento, para 1000 coisas. Por que ela esconderia isso? Não sei, mas vou descobrir. Naquela mesma tarde, fomos ao banco. Levei todos os documentos originais e uma mistura de raiva e ansiedade no peito. O gerente nos recebeu numa sala reservada e confirmou tudo o que a atendente havia me dito por telefone. É um investimento muito bem administrado, ele comentou. Seu pai foi muito inteligente em colocar em fundo DI. O rendimento foi excelente ao longo desses anos. Eu posso resgatar tudo hoje? Posso processar o resgate hoje e o dinheiro estará disponível na sua conta corrente amanhã no fim da tarde. Assinei todos os papéis necessários. Quando saímos do banco, eu ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido.
Em algumas horas, eu havia descoberto que tinha mais dinheiro do que jamais sonhei ter. Helena, Marco disse enquanto caminhávamos pela rua. Agora você entende por que sua mãe te roubou? Como assim? Ela sabia que você tinha esse dinheiro guardado. Para ela, os 52 mil da sua poupança eram dinheiro extra, dispensável. Afinal, você tinha uma herança muito maior esperando. A realização me atingiu como um soco no estômago. Minha mãe não havia me roubado por impulso ou por desespero para ajudar Martina. Ela havia me roubado porque sabia que eu não ficaria na miséria. Ela sabia do dinheiro do meu pai e calculou friamente que eu poderia absorver o prejuízo. Mas por que ela não me contou sobre a herança? Se ela ia me dar o dinheiro mesmo? Talvez ela não quisesse que você soubesse que ela sabia. Ou talvez ela estivesse guardando essa informação para algum momento que fosse conveniente para ela. Chegamos em casa e eu me sentei no sofá, ainda processando tudo o que havia acontecido. Marco fez um café e se sentou ao meu lado. Helena, o que você vai fazer agora? Primeiro, vou continuar com o processo contra ela. Ela me roubou, independente de eu ter outros recursos. E depois? Olhei ao redor do meu apartamento pequeno, pensando em todas as possibilidades que se abriam na minha frente. Depois eu vou usar esse dinheiro exatamente como meu pai queria, para mudar minha vida. Nosso casamento? Sorri pela primeira vez em semanas. Nosso casamento pode ser exatamente como a gente sonhou. Na igreja que a gente escolheu, com a festa que a gente planejou, com as pessoas que realmente se importam com a gente. Naquela noite, fizemos uma lista de tudo o que queríamos fazer. Remarcar o casamento, comprar uma casa, talvez eu fazer uma faculdade, Marco abrir sua própria oficina. Com 138 mil reais, nossos sonhos deixaram de ser impossíveis e se tornaram planos concretos. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava confrontar minha mãe sobre essa descoberta. Precisava entender por que ela havia escondido a herança do meu pai. Por que havia me deixado lutar sozinha por tantos anos? Por que havia me roubado sabendo que eu tinha outros recursos? Na sexta-feira de manhã, liguei para ela. Mãe, preciso conversar com você, é urgente. Helena, se é sobre esse processo ridículo, eu não tenho nada para falar. Não é sobre o processo. É sobre uma coisa que encontrei nos papéis do papai. O silêncio do outro lado da linha foi longo e tenso. Que papéis? Uns documentos que estavam guardados na gaveta. Documentos que o papai deixou para mim. Helena, você não deveria estar mexendo em coisa velha. Coisa velha? Mãe, você sabia da conta de investimento que o papai deixou para mim? Outro silêncio. Mais longo ainda. Helena, você sabia, não sabia? Sabia que eu tinha 138 mil reais esperando e mesmo assim me roubou os 52 mil que eu havia economizado. Helena, não é assim que... É exatamente assim, mãe. Você me roubou porque sabia que eu não ia ficar na miséria. Você calculou tudo. Helena, eu ia te contar sobre o dinheiro do seu pai na hora certa. Hora certa? Que hora certa? Eu fiz 25 anos há 3 anos. Segundo os papéis do papai, eu poderia ter resgatado esse dinheiro há 3 anos. Você era muito nova. Não sabia usar dinheiro direito. Muito nova? Muito nova para usar meu próprio dinheiro, mas madura o suficiente para você roubar minhas economias? Helena, para de falar que eu te roubei. Então o que você fez? Me pegou 52 mil reais sem autorização, sabendo que eu tinha outros recursos que você estava escondendo de mim. Como você chama isso? Desliguei na cara dela. Estava tremendo de raiva, mas ao mesmo tempo sentia uma clareza que não tinha há meses. Agora eu entendia tudo. Minha mãe não era apenas uma pessoa impulsiva que havia cometido um erro. Ela era calculista. Ela havia planejado me roubar, sabendo exatamente as consequências para mim e para ela. E o pior, ela havia me negado o acesso ao dinheiro que meu pai havia deixado especificamente para mim, dinheiro que eu poderia ter usado para estudar, para ter uma vida melhor, para realizar meus sonhos sem passar tantas dificuldades. Marco chegou para almoçar. Estava trabalhando meio período para me dar apoio emocional durante essa fase.
e me encontrou caminhando pela sala como uma fera enjaulada. Conversei com ela? Ele perguntou. Conversei. Ela admitiu que sabia do dinheiro. Disse que ia me contar, na hora certa. Que filha da puta. Marco, eu não consigo acreditar. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos. Ela escondeu isso de mim por 10 anos. 10 anos, Marco? 10 anos que eu poderia ter tido uma vida completamente diferente. Helena, para de pensar no que você perdeu e começa a pensar no que você ganhou. Você descobriu a verdade. Você tem o dinheiro. E você sabe exatamente quem sua mãe realmente é. É verdade. E agora eu sei exatamente o que fazer. O quê? Vou usar esse dinheiro para fazer o casamento mais bonito que essa cidade já viu. E vou fazer questão de que ela e a Martina saibam exatamente o que perderam quando decidiram me tratar mal. Marco sorriu. Agora sim, essa é a Helena que eu conheço. Naquela tarde, começamos a planejar nossa nova vida. Era estranho como a descoberta do dinheiro havia mudado tudo. Não apenas nossas possibilidades financeiras, mas minha percepção sobre mim mesma, sobre minha família, sobre meu lugar no mundo. Pela primeira vez em meses, eu me sentia poderosa. Não era só o dinheiro, era a verdade. A verdade sobre quem minha mãe realmente era, sobre os sacrifícios que eu havia feito desnecessariamente, sobre o amor e cuidado que meu pai havia demonstrado ao planejar meu futuro. E pela primeira vez na vida, eu ia usar esse poder para construir exatamente a vida que eu queria, sem pedir permissão para ninguém. O dinheiro caiu na minha conta numa sexta-feira à tarde. R$ 138.912. Olhei para o extrato no celular e ainda não conseguia acreditar que aqueles números eram reais, que representavam liberdade, possibilidades, justiça. Marco e eu passamos o fim de semana planejando tudo. Primeiro, remarcaríamos o casamento para 3 meses depois. Tempo suficiente para organizar tudo do jeito que queríamos. Segundo, eu compraria uma casa própria, algo que nunca havia sequer cogitado como possibilidade. Terceiro, processaria minha mãe não apenas pelo que ela me roubou, mas também por ocultação de herança. Helena, Rodrigo me disse na segunda-feira quando expliquei a descoberta. Isso muda completamente o seu caso. Ocultação de herança é crime. Sua mãe pode enfrentar sérias consequências legais. Quero que ela enfrente. Tem certeza? As coisas podem ficar muito desagradáveis. Rodrigo, ela me roubou sabendo que estava me negando acesso ao dinheiro que meu pai deixou para mim. Ela calculou tudo. Não foi um erro, foi uma decisão consciente e cruel. Ok, vou preparar uma emenda à petição inicial e incluir a ocultação de herança. Isso pode resultar em danos morais também. Na terça-feira, comecei a procurar casas. Com o dinheiro que eu tinha, poderia comprar uma casa boa numa zona residencial decente. Visitei 5 casas naquele dia, e na sexta, encontrei a perfeita. 3 quartos, sala ampla, cozinha grande, quintal com árvores frutíferas, garagem para 2 carros. Custava R$ 110 mil. Quero comprar à vista, disse para a corretora. Ela me olhou com surpresa. Uma moça de 28 anos comprando casa à vista não era algo que ela via todo dia. Perfeito. Podemos fechar ainda esta semana. Na quarta-feira, enquanto assinava os papéis da casa, meu telefone tocou. Era Martina. Helena, a gente precisa conversar urgentemente. Sobre o quê? Sobre essa loucura que você está fazendo. A mãe me contou que você está acusando ela de ter escondido dinheiro do papai. Não estou acusando. Estou afirmando. Porque é verdade. Helena, isso é ridículo. Se existisse esse dinheiro, ela teria te dado. Martina, o dinheiro existe. R$ 138 mil. Já resgatei. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Você resgatou? Resgatei. E comprei uma casa com esse dinheiro. Uma casa que meu pai planejou para mim há 30 anos, enquanto trabalhava duro na construção civil. Helena, você está mentindo. Martina, você quer vir aqui ver os documentos? Quer ver o extrato? Quer ver a escritura da casa que eu acabei de comprar? Outro silêncio. Helena,
Se realmente existe esse dinheiro, a mãe deve ter tido um motivo para não te contar. Qual motivo justifica esconder de mim uma herança do meu pai por 10 anos? Talvez ela estivesse esperando você amadurecer. Amadurecer? Martina, você tem 24 anos, mora num apartamento que a mãe paga, nunca trabalhou direito na vida, e eu que preciso amadurecer? Helena, você sempre foi muito impulsiva com dinheiro. Eu sou a pessoa mais responsável financeiramente que você conhece. Você está vendo? Está gritando comigo por telefone. Isso não é muito maduro. A ironia da situação me deixou sem palavras. Martina, que havia gastado meu dinheiro em móveis e roupas, estava me dando lições de maturidade financeira. Martina, você vai me devolver os 52 mil ou não? Helena, eu não tenho esse dinheiro. Já te expliquei isso 1000 vezes. Então vende o que você comprou com ele. Não vou vender minhas coisas porque você descobriu que tem dinheiro guardado. Minhas coisas? Martina, você comprou essas coisas com o meu dinheiro. Era dinheiro da família. A mãe me deu, então era meu direito usar. Desliguei o telefone. Era inútil tentar raciocinar com pessoas que viviam numa realidade paralela onde roubar era ajudar a família e gastar dinheiro alheio em futilidades era direito. Marco chegou em casa na quinta-feira com uma novidade. Helena, tenho uma proposta para você. Que proposta? Que tal a gente fazer nosso casamento exatamente na data que tínhamos planejado originalmente? Liguei na igreja e no salão hoje. Se a gente pagar uma taxa de remarcação, eles conseguem encaixar a gente na data original. Sério? E a festa? A festa pode ser exatamente como a gente sonhou. Buffet completo, banda, decoração linda, convites impressos. Tudo. E vai sobrar dinheiro para a casa? Helena, você tem 138 mil reais. A casa custa 110. Sobram 28 mil. Dá para fazer um casamento incrível com 15 mil. E ainda sobra dinheiro para a lua de mel. Ficamos acordados até tarde planejando tudo. Era uma sensação estranha. Depois de meses achando que nossos sonhos eram impossíveis. De repente tudo não apenas era possível, mas poderia ser ainda melhor do que havíamos imaginado. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Helena, vim aqui na sua casa. Preciso conversar com você. Olhei pela janela e vi ela parada na calçada, ao lado de um carro que eu não conhecia. Não tenho nada para conversar com você, mãe. Helena, por favor, 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, desci e abri o portão do prédio. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras, cabelo desalinhado. Parecia ter envelhecido anos em algumas semanas. Helena, você precisa parar com esse processo. Por quê? Porque você está destruindo nossa família. E agora que você tem o dinheiro do seu pai, não precisa mais do dinheiro que Martina usou. Mãe, não é sobre precisar. É sobre justiça. Justiça? Helena, eu sou sua mãe. Te criei, te eduquei, sempre cuidei de você. Cuidou? Mãe, a senhora me roubou e escondeu de mim uma herança que era minha por direito. Helena, eu ia te dar esse dinheiro quando você estivesse pronta. Quando eu estivesse pronta. Eu tinha 18 anos quando o papai morreu. Poderia ter usado esse dinheiro para fazer faculdade, para ter uma vida melhor. A senhora me negou isso por 10 anos. Helena, você não entende. Se eu te desse todo esse dinheiro quando você era nova, você teria gastado tudo. Baseada em quê? Eu sempre fui responsável, sempre economizei, sempre planejei. Helena, você sempre foi muito sonhadora. Eu estava te protegendo. Me protegendo? Me roubando 52 mil reais? Me negando acesso à minha herança? Isso é proteção? Minha mãe começou a chorar. Era a primeira vez que eu a via chorar desde o funeral do meu pai. Helena, eu cometi erros. Mas você é minha filha. Não pode me processar. Posso sim, e vou. Helena, se você continuar com isso, você vai me perder para sempre. E vai perder Martina também. Mãe, eu já perdi vocês. Perdi no momento em que vocês decidiram me tratar como uma pessoa de segunda classe. Helena, você está sendo dramática.
dramática? Mãe, a senhora roubou 5 anos da minha vida. 5 anos economizando para um casamento que quase não aconteceu por causa da sua traição. E ainda tem coragem de me chamar de dramática? Helena, Martina estava passando necessidade real. Necessidade de sofá de couro? De roupas de marca? De curso de estética? Helena, você não entende a pressão que ela estava sofrendo. E eu? Eu não sofro pressão? Eu que acordo todo dia às 6 da manhã para trabalhar num emprego que mal paga minhas contas? Eu que vivo num apartamento alugado porque nunca sobra dinheiro para dar entrada numa casa? Helena, você sempre foi mais forte. Não, mãe. Eu sempre fui mais explorada. Sempre fui a filha que vocês sabiam que ia aceitar qualquer coisa calada. Helena, por favor. Mãe, a conversa acabou. O processo continua. E o casamento também. Casamento? É, vou me casar em 2 meses. Na igreja que eu escolhi, com a festa que eu planejei, com o dinheiro que meu pai deixou para mim. E a senhora e a Martina não estão convidadas. Voltei para casa, deixando minha mãe parada na calçada. Senti um misto de tristeza e alívio. Tristeza por ter perdido a família que eu pensava ter. Alívio por finalmente ter tomado controle da minha própria vida. Marco chegou pouco depois e me encontrou fazendo os convites do nosso casamento no computador. Como foi a conversa com sua mãe? Deixei claro que nada mudou. O processo continua e elas não vão ao nosso casamento. Você tem certeza disso? São sua mãe e sua irmã. Marco, elas me roubaram. Me mentiram. Me trataram como lixo. Por que eu iria querer pessoas assim no dia mais importante da minha vida? E se elas se desculparem? Desculpar não devolve 5 anos da minha vida. Não devolve 10 anos que eu poderia ter tido uma vida melhor se soubesse da minha herança. Marco se sentou ao meu lado e olhou para os convites na tela. São só 40 pessoas? 40 pessoas que realmente se importam com a gente. Seus pais, seus irmãos, alguns amigos verdadeiros, minha tia Silvia, meu tio João, se ele quiser vir. E sua família? Marco, você é minha família agora. Você e as pessoas que escolhermos para estar ao nosso lado. Naquela noite, mandamos os convites para as gráficas. Escolhemos um papel especial, com relevo dourado. O tipo de convite que eu sempre sonhei ter, mas nunca achei que pudesse pagar. No envelope, junto com o convite, colocamos um cartão pequeno. Helena e Marco convidam você para celebrar não apenas nosso casamento, mas o início de uma nova vida construída com amor, verdade e respeito mútuo. Era nossa forma de dizer para todo mundo que sabíamos exatamente quem eram as pessoas que tinham escolhido ficar do nosso lado e que valorizávamos isso mais do que qualquer laço de sangue. Na semana seguinte, comecei a receber ligações de parentes tentando me convencer a convidar minha mãe e Martina para o casamento. Minha resposta era sempre a mesma. Elas tiveram a chance de ser família de verdade. Escolheram não ser. O processo estava avançando bem. Rodrigo me informou que minha mãe teria que devolver não apenas os R$52 mil, mas também pagar danos morais pela ocultação da herança. O valor total podia chegar a R$80 mil. Helena, ele disse, sua mãe está desesperada. O advogado dela já entrou em contato comigo 3 vezes oferecendo acordo. Que tipo de acordo? Ela devolve os 52 mil em parcelas e você desiste do resto. E eu desisto do quê? Dos danos morais e da acusação de ocultação de herança. De jeito nenhum. Ela que arque com as consequências dos atos dela. 2 semanas antes do casamento, Martina apareceu na minha porta. Estava diferente. Mais magra, sem as unhas feitas, usando roupas simples que eu não estava acostumada a ver nela. Helena, por favor, conversa comigo. O que você quer, Martina? Quero me desculpar. E quero te devolver o dinheiro. Devolver como? Você disse que não tinha. Vendi algumas coisas. Consegui R$20 mil. É o que eu tenho. E os outros 32 mil? Helena, eu não tenho como conseguir 32 mil reais. Mas esses 20 mil, eu quero te dar. Olhei para minha irmã na porta do meu apartamento. Ela parecia sinceramente arrependida,
Mas ainda assim, 20 mil reais eram menos da metade do que ela havia me roubado. Martina, você realmente acha que 20 mil reais compensam o que você fez? Helena, é o que eu tenho. Vendi o sofá, a TV, algumas roupas, cancelei o curso, é tudo que eu consegui. E os móveis do quarto? As joias? Os sapatos de marca? Helena, se eu vender tudo, vou ficar sem nada. E quando você gastou meu dinheiro? Pensou se eu ia ficar sem nada? Helena, por favor, aceita os 20 mil e me perdoa. A gente é família. Família, Martina? Família não rouba família. Helena, eu estava desesperada. Fiz uma burrada. Mas aprendi a lição. Peguei os 20 mil reais que ela me ofereceu, mas deixei claro que isso não mudava nada. Martina, aceito o dinheiro porque é meu por direito. Mas não muda o fato de que você não vai ao meu casamento e que o processo continua. Helena, por favor. Martina, a conversa acabou. Fechei a porta e fiquei segurando os 20 mil reais na mão. Era dinheiro que eu havia economizado durante 2 anos, sendo devolvido pela pessoa que o havia roubado. Mas não sentia vitória, apenas tristeza por ter descoberto quem minha irmã realmente era. Na semana do casamento, recebi uma última ligação da minha mãe. Helena, por favor, não me exclua do seu casamento. Sou sua mãe. Mãe, ser minha mãe não te dá o direito de me roubar. Helena, eu te dou tudo de volta. Tudo. Só me deixa ir ao seu casamento. Como você vai me dar tudo de volta? Você disse que não tinha dinheiro. Vou pegar emprestado. Vou hipotecar a casa. Qualquer coisa. Mãe, agora que estou processando a senhora, já é tarde demais para negociar. Helena, eu sou sua mãe. Não pode me excluir do dia mais importante da sua vida. A senhora se excluiu sozinha quando decidiu me roubar. Desliguei pela última vez. No dia seguinte, eu seria uma mulher casada, dona da minha própria casa, livre da família que havia me traído, cercada apenas por pessoas que realmente me amavam. Era exatamente a vida que meu pai havia sonhado para mim quando depositava aqueles 200 reais todo mês numa conta que ele sabia que mudaria meu futuro. O dia do meu casamento amanheceu ensolarado, com aquele tipo de luz dourada que parece ter sido encomendada especialmente para fotografias. Acordei às 7 da manhã na minha casa nova, nossa casa nova, e fiquei alguns minutos deitada na cama, olhando para o teto do quarto que eu havia mobiliado exatamente como sempre sonhei. Marco já havia saído cedinho para se arrumar na casa dos pais dele, seguindo a tradição de que o noivo não deve ver a noiva no dia do casamento antes da cerimônia. Levantei e fui até a janela da sala, olhando para o jardim que agora era meu, para as árvores frutíferas que meu pai nunca chegou a ver, mas que de alguma forma me conectavam com ele. Às 9 horas, minha tia Silvia chegou com 2 amigas para me ajudar a me arrumar. Ela havia dirigido 4 horas desde o interior para estar comigo, e quando me abraçou na porta, sussurrou no meu ouvido: "Seu pai estaria muito orgulhoso de você hoje." As palavras dela me emocionaram mais do que eu esperava. Durante todos esses meses de conflito familiar, tia Silvia havia sido uma das poucas pessoas que me ouviu de verdade, que entendeu minha dor sem tentar minimizá-la ou me convencer a fazer as pazes, a qualquer custo. Tia, obrigada por estar aqui. Helena, eu não perderia esse dia por nada no mundo. Você merece toda a felicidade do mundo. Passamos a manhã me arrumando. O vestido que eu havia comprado era exatamente o que sonhava desde adolescente. Simples, elegante, com uma cauda curta e bordados delicados. Não era o vestido mais caro da loja, mas era perfeito para mim. O sapato era confortável. Eu havia aprendido com outras noivas que sapato bonito, mas desconfortável pode arruinar o dia inteiro. O véu era da minha tia, uma tradição de família que ela fazia questão de manter. Enquanto ela arrumava meu cabelo, contou histórias sobre meu pai, sobre como ele falava de mim com orgulho para todos os amigos, sobre como ele sempre dizia que eu seria a filha que ia longe na vida. Helena, seu pai depositava aquele dinheiro todo mês falando sobre você. É para a Helena, ele dizia.
para quando ela precisar de alguma coisa importante. Ele falava isso? Falava. E sempre dizia que você era igual a ele, trabalhadora, responsável, que pensava no futuro. Ele sabia que Martina era diferente, mais dependente. Mas ele sabia que ia construir sua própria vida. Às 2 da tarde, estava pronta. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu quase não reconhecia. Não porque estava diferente com a maquiagem e o vestido, mas porque tinha uma luz nos olhos que não via há muito tempo. Era confiança, era paz, era a certeza de que estava fazendo as escolhas certas. O carro que eu havia alugado para me levar à igreja chegou pontualmente. Era um carro bonito, não extravagante, mas elegante. O motorista me ajudou a entrar sem amassar o vestido e dirigiu calmamente pelas ruas da cidade até a igreja. Durante o trajeto, olhei pela janela e pensei em tudo que havia acontecido nos últimos meses. A descoberta do roubo, o processo, a herança do meu pai, a compra da casa, as brigas familiares. Havia sido um período doloroso, mas também libertador. Eu havia finalmente entendido meu valor. Havia aprendido a me defender. Havia descoberto quem realmente se importava comigo. A igreja estava decorada exatamente como eu havia sonhado. Flores brancas e amarelas, velas, uma simplicidade elegante que refletia quem eu era. Os convidados já estavam sentados. 40 pessoas que realmente importavam para mim e para Marco. Seus pais na primeira fileira, os irmãos dele, alguns amigos próximos, colegas do trabalho que se tornaram família, tia Silvia e tio João. Quando desci do carro na frente da igreja, respirei fundo e olhei ao redor. Era um momento que eu havia imaginado centenas de vezes, mas que por alguns meses havia pensado que nunca ia acontecer. E agora estava ali. Real. Perfeito. Exatamente como deveria ser. Tio João estava me esperando na entrada da igreja para me levar até o altar. Ele havia se oferecido para entregar a noiva, quando soube que eu não queria que fosse minha mãe. Era irmão do meu pai, um homem simples e honesto que sempre me tratou com carinho. Helena, você está linda. Seu pai estaria explodindo de orgulho. Obrigada, tio. Obrigada por estar aqui comigo. Helena, família verdadeira é quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos difíceis. E você sabe que pode contar comigo sempre. As portas da igreja se abriram e a música começou a tocar. Era a marcha nupcial clássica. Nada elaborado, mas emocionante do jeito que deveria ser. Começamos a caminhar pelo corredor central e eu vi Marco me esperando no altar. Ele estava lindo no terno azul marinho que havíamos escolhido juntos, com um sorriso no rosto que iluminava a igreja inteira. Quando nossos olhos se encontraram, senti que tudo havia valido a pena. Toda a luta, toda a dor, todas as decisões difíceis. Tudo havia me levado até aquele momento. Durante a caminhada até o altar, não pude deixar de pensar que minha mãe e Martina poderiam estar ali, participando daquele momento especial. Por uma fração de segundo, senti uma pontada de tristeza. Mas logo lembrei de tudo o que havia acontecido, de como elas haviam me tratado, de como haviam escolhido me excluir muito antes de eu excluí-las. Cheguei ao altar e tio João entregou minha mão para Marco com um gesto solene e carinhoso. Cuida bem dela. Ele sussurrou para Marco. Sempre, Marco respondeu pegando minha mão com toda a delicadeza do mundo. A cerimônia foi exatamente como queríamos. Simples, emocionante, cheia de significado. Quando trocamos os votos, falamos sobre amor verdadeiro, sobre construir uma vida baseada em honestidade e respeito, sobre ser uma família escolhida um para o outro. Helena, Marco disse durante seu voto, você me ensinou que família não é só quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seus valores. Prometo ser sempre honesto com você, sempre te apoiar e sempre escolher você todos os dias da minha vida. Marco, respondi. Você me ensinou que eu mereço ser amada e respeitada. Prometo construir com você uma família baseada na verdade, no amor e na coragem de fazer as escolhas certas, mesmo quando são difíceis.
Quando o padre nos declarou marido e mulher, e Marco me beijou, senti que estava finalmente completa. Não porque havia me casado, mas porque havia me tornado a pessoa que sempre fui destinada a ser. A festa foi no salão que eu havia sonhado, com a decoração que eu havia planejado, com a comida que eu havia escolhida. Era uma festa pequena, mas elegante, cheia de pessoas que realmente nos amavam. Dancei com meu marido, com o tio João, com os irmãos do Marco, com amigos queridos. Durante o jantar, tia Silvia fez um brinde emocionante. Helena, você se tornou uma mulher extraordinária. Seu pai sempre soube que você tinha força interior, mas acho que nem ele imaginava que você teria a coragem de lutar tanto pelo que é certo. Hoje você não está apenas se casando, você está celebrando sua vitória sobre pessoas que tentaram te diminuir. Que vocês sejam muito felizes. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava em seu auge, recebi uma mensagem no celular. Era da minha mãe. Helena, estou aqui fora. Por favor, me deixa entrar só para te dar um abraço. Eu mostrei a mensagem para Marco. O que você quer fazer? Ele perguntou. Nada. Ela teve meses para se desculpar de verdade. Escolheu não fazer. Helena, é sua mãe. Marco, ela me roubou. Escondeu minha herança por 10 anos. Virou minha própria família contra mim. Hoje é meu dia. Não vou deixar ela estragar. Guardei o celular sem responder a mensagem e voltei para a festa. Meia hora depois, recebi outra mensagem, dessa vez de Martina. Helena, a mãe está chorando aqui fora. Por favor, só deixa ela te ver de vestido de noiva. Ela promete não fazer escândalo. Não respondi essa mensagem também. Às 11 horas, quando estávamos cortando o bolo, olhei pela janela do salão e vi 2 figuras paradas do lado de fora, na calçada. Mesmo à distância, reconheci minha mãe e Martina. Elas estavam ali, olhando através das janelas de vidro, vendo nossa festa, vendo minha felicidade, vendo tudo que haviam perdido por causa das escolhas que fizeram. Por um momento, senti uma mistura de tristeza e satisfação. Tristeza porque elas poderiam estar ali dentro, celebrando comigo, se tivessem feito escolhas diferentes. Satisfação porque finalmente elas estavam vendo as consequências das próprias ações. Helena, Marco sussurrou no meu ouvido. Elas estão lá fora. Eu vi. Quer que eu chame o segurança? Não. Deixa elas verem. Deixa elas entenderem o que perderam. Cortamos o bolo juntos, sorrindo para as fotografias, celebrando nossa nova vida. E elas ficaram do lado de fora, olhando através do vidro, como pessoas que haviam sido excluídas da própria família, porque, na verdade, haviam sido. À meia-noite, a festa acabou. Marco e eu nos despedimos de todos os convidados. Recebemos os presentes, os abraços, os votos de felicidade. Tio João foi um dos últimos a sair. Helena, estou muito orgulhoso de você. Você tomou as decisões certas. Tio, obrigada. Por tudo. Helena, sua mãe e Martina estão sofrendo. Talvez um dia vocês consigam se reconciliar. Talvez. Mas só se elas realmente mudarem, se realmente entenderem o que fizeram. Enquanto isso não acontecer, elas não fazem parte da minha vida. Quando saímos do salão para ir para casa, vi que minha mãe e Martina ainda estavam lá. Paradas na calçada, parecendo perdidas, parecendo vazias. Minha mãe me viu e começou a caminhar na minha direção. Helena, por favor. Marco se colocou entre nós. Dona Lívia, o dia acabou. É hora de vocês irem embora. Eu só quero falar com minha filha. Sua filha já disse tudo o que tinha para dizer. Marco respondeu, firme, mas não agressivo. Entrei no carro que nos levaria para casa, nossa casa, sem olhar para trás. Durante o trajeto, Marco segurou minha mão. Você se arrepende de alguma coisa? De nada. Pela primeira vez na vida, tomei todas as decisões pensando em mim, no que eu merecia, no que era certo. E olha onde chegamos. Chegamos em casa às 2 da manhã. Nossa casa. Comprada com o dinheiro que meu pai havia guardado para mim, mobiliada com amor e cuidado,
decorada para refletir quem éramos como casal. Entramos pela porta da frente e Marco me carregou no colo até o quarto, seguindo a tradição. Quando ele me colocou no chão, ficamos nos abraçando em silêncio por alguns minutos, absorvendo tudo o que havia acontecido. Helena Marchetti Oliveira. Marco disse, testando meu nome novo. Gostei do som. Eu também. Trocamos de roupa e nos deitamos na nossa cama, no nosso quarto, na nossa casa. Pela janela, via o jardim iluminado pela lua, as árvores que agora eram nossas, o futuro que havíamos construído com nossa própria força. Marco, você acha que fiz a coisa certa? Excluindo elas do casamento? Helena, você fez o que precisava fazer para se proteger. Elas tiveram meses para se desculpar de verdade, para devolver o dinheiro, para mostrar que entendiam o que haviam feito. Escolheram não fazer. E o processo? Você acha que deveria ter desistido quando Martina me trouxe os 20 mil? Helena, 20 mil reais são menos da metade do que elas te roubaram. E sua mãe escondeu sua herança por 10 anos. Isso não se resolve com desculpa parcial. Eu sabia que ele estava certo. Durante meses, eu havia sido pressionada por parentes e conhecidos para perdoar e esquecer, para preservar a família. Mas família verdadeira não rouba, não mente, não esconde heranças por 10 anos. Helena, Marco disse no escuro, você salvou a gente. Se você não tivesse tido coragem de lutar, a gente estaria casando numa cerimônia simples, talvez endividados, sem casa própria, sem dignidade. Você lutou pelo que era nosso por direito. 3 meses depois do casamento, o processo terminou. Minha mãe foi condenada a me pagar não apenas os 52 mil reais roubados, mas também 30 mil de danos morais pela ocultação da herança. Como ela não tinha o dinheiro, teve que hipotecar a casa. Recebi uma ligação dela no dia em que o dinheiro caiu na minha conta. Helena, espero que você esteja feliz. Conseguiu me tirar de casa. Mãe, a senhora não foi tirada de casa. A senhora teve que hipotecar por causa das suas próprias ações. Helena, você destruiu nossa família. Não, mãe. A senhora destruiu quando decidiu me roubar. Helena, um dia você vai ter filhos e vai entender que às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis pela família. Quando eu tiver filhos, vou ensiná-los que família se baseia em amor e respeito, não em roubar uns dos outros. Foi nossa última conversa. Alguns meses depois, soube por tia Silvia que minha mãe havia vendido a casa e se mudado para um apartamento pequeno. Martina havia voltado a morar com ela depois que não conseguiu mais pagar o aluguel sozinha. No primeiro aniversário do nosso casamento, Marco e eu estávamos sentados no nosso jardim, tomando café da manhã numa mesa que havíamos comprado especialmente para os finais de semana. Eu estava grávida de 3 meses, uma gravidez planejada e desejada, numa casa própria, com estabilidade financeira e emocional. Helena, Marco disse, olhando para minha barriga que começava a aparecer. Como você acha que vai chamar nosso filho? Se for menino, Giuseppe, como meu pai. E se for menina? Valentina. Significa corajosa. Marco sorriu. Perfeito. Seja Giuseppe ou Valentina, vai crescer numa família onde é amado e respeitado de verdade. Olhei ao redor do nosso jardim, da nossa casa, da vida que havíamos construído com coragem e dignidade. Pensei no meu pai, que havia trabalhado duro durante 30 anos para me dar essa oportunidade. Pensei na mulher que eu havia me tornado, forte o suficiente para lutar pelo que é certo, corajosa o suficiente para enfrentar até mesmo a própria família quando necessário. Não era a vida que eu havia imaginado quando era mais nova. Era melhor. Era uma vida construída sobre verdade, sobre escolhas conscientes, sobre a coragem de valorizar quem realmente me valorizava. Recebi algumas ligações ao longo dos anos. Aniversários, Natal, nascimento do nosso filho Giuseppe, sempre de tia Silvia, contando como minha mãe e Martina estavam. Aparentemente, elas haviam aprendido a viver com menos, a trabalhar de verdade, a valorizar o dinheiro que ganhavam. Talvez, de alguma forma, eu tenha as ajudado também, mas nunca senti vontade de reatar o contato.
Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Algumas traições revelam aspectos das pessoas que não podem ser ignorados. E estava tudo bem assim. Eu havia aprendido que família não é obrigação, é escolha mútua, é amor demonstrado através de ações, é respeito que se mantém mesmo nos momentos difíceis. Finalmente, eu havia escolhido minha verdadeira família. E ela havia me escolhido também.